Olá, 5h30. Estou desde as 3 acordado. Esse é o vídeo inicial em que vamos começar a nossa série, o livro que eu escrevi, mas não publiquei, Uma História Política da Cristandade. Vamos manter o título. Assim eu decidi. Aqui está, portanto, professor Marlanf Tavares de Oliveira, ensaio historiográfico, uma história política da cristandade. Aqui está o índice e no final de tudo está a biografia. Bem, um probleminha, que não vai ser um problema para a gente. Eu parto aqui do princípio da perseguição dos cristãos pelos romanos e judeus. Vamos ter que regredir na história. Vamos regredir porque o início da nossa história vai ser o exílio dos judeus na Babilônia. Então, aqui já estou à frente. O exílio dos judeus da Babilônia precisamente nos interessa a época do ano 430 AC, a.C., Esdras, o escriba. Lá vai começar a nossa história, que vai ter esse pico, vai chegar aqui ao seu grande finale, não, mas como é que eu poderia dizer? Num ponto de grandiosidade. Este ponto de grandiosidade não pode ser o nosso início. Portanto, vamos comigo. Voltemos para a história. O ano é 430 a.C. Os judeus estão na Babilônia, Ciro os liberta, Esdras, o escriba, é o personagem central da nossa história. Não se esqueçam, Esdras o escriba. Já falei sobre ele antes. Mas temos como personagens colaterais Ciro, que decretou a libertação dos judeus. O edito de liberdade foi feito por Ciro, o persa, e os grandes nomes, as autoridades máximas da época. Josué, que era o sumo sacerdote, e Zorobabel, descendente da casa de Davi, chamado o exilarca, ou seja, o príncipe do cativeiro. Muito bem, vamos seguir um programa. Segundo orientações do meu queridíssimo Kohelet, vamos para a época helenística. Não vamos começar em 430, onde nós deveremos começar. Nem vamos começar pelo ano 100. Então, nós temos aqui do ano 100 depois de Cristo até o ano 430 a.C., ou seja, são 530 anos. Entendem? A história é assim. Então, a era cristã começa com o número 0. Aqui eu começo com os 100 anos iniciais do cristianismo e vou indo até o ano 412, 413. E depois, mais ainda longe. Então, aqui estou, depois de Cristo, DC. 100, 200, 300, 400, 467, DC. Vamos, então, tirar esse DC e vamos agora ao limite entre o depois e o antes. E vamos retornar ao 430 a.C., AC. Esse é o momento, será o início da nossa pesquisa com Esdras o escriba. Mas
O ponto mais empolgante e mais importante não é começar com Esdras. E eu estou, então, assim, extremamente motivado para gravar o vídeo que agora será gravado para vocês, seguindo as instruções do meu instrutor, o meu professor de como gravar um vídeo na internet, embora ele ainda não tenha editado, mas ele vai editar esse livro. Estou aqui com o meu mini computador, o meu netbook, e vocês estão vendo aqui a primeira página. Biografia de Alexandre o Grande, ou seja, retornamos ao ano 330 aproximadamente antes de Cristo. 100 anos depois de Esdras, porque vem de lá para cá. Vocês têm que entender muito bem isso. A história divide-se em antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, 430 é o foco. Depois de Cristo, vai do ano 100 até, vamos adiante, mas nos interessa muito o ano 312, 313, com o edito de Constantino, chamado Edito de Tolerância, e daí adiante. Então, vamos lá? Biografia de Alexandre o Grande. Estou lendo. Alexandre era filho de Felipe II, rei da Macedônia, que lhe ensinou a arte da guerra. Sua mãe, devota seguidora do deus Baco Dionísio, dizia ao filho que o seu verdadeiro pai era Marte. Isso criou um problema sério, porque Alexandre acreditava que a mãe falava a verdade. Aqui está Marte, o deus grego da guerra. Então aqui está o deus que a mãe de Alexandre fazia com que ele acreditasse que era o seu pai. Talvez a figura não seja muito clara, a figura está um pouco escura, por mais que eu coloque frente à luz, ainda está um pouco escura, mas é magnífica. Marte, deus grego da guerra, seria, segundo a mãe de Alexandre, o pai dele, e não Filipe. Então, Filipe teria sido traído pela mãe de Alexandre e, assim, o verdadeiro pai dele era Marte, não Filipe. E como Filipe via isso, aceitava naturalmente, porque dentro da cultura da época, os deuses desciam do Olimpo, escolhiam as mulheres lindas que eles queriam, e a mãe de Alexandre, não me lembro agora o nome, suponho que era Helena, sei que Helena era mãe de Constantino, mas vamos deixar essa lacuna de memória para lá, não vamos derivar. E o irmão de Alexandre dizia que não conseguia entender como é que ele era filho de Felipe, ele, o irmão, e Alexandre era filho de Marte. Ela simplesmente dizia, eu sei que o deus Marte veio do Olimpo, chegou até o meu quarto, porque os maridos e as mulheres dormiam separadas, o quarto da mulher era lindíssimo, a cama da mulher era belíssima, e ali ficavam próximos a ela suas servidoras ou aias, isso eu estou falando da vida palaciana, e o rei ficava em outro aposento, porque guardado por soldados fortemente armados, a fim de que ele não corresse perigo de vida. Então ali mostramos a vocês novamente a figura, uma das figuras que eu escolhi, mas gostaria que ela fosse mais clara, de Marte, o deus grego da guerra. Belíssima a figura. Esse, segundo a mãe de Alexandre, eu depois, em outros vídeos posteriores, direi a vocês o nome dela. Agora ficamos com essa suposição. E, para ciúme do irmão de Alexandre, a mãe de Alexandre dizia que ele era filho de Marte, deus da guerra. Portanto, filho de um deus, logo de natureza divina. Temos aí agora alguma coisa semelhante a Jesus. Assim como Jesus era divino, Alexandre era divino. E a mãe tanto disse, tanto disse, tanto disse que ele acreditou. Ele chamava Felipe de Filipe, não meu pai, enquanto que o outro irmão dele chamava de meu pai.
minha mãe, ele chamava minha mãe, e Filipe era Filipe, chamado pelos gregos Filipe o Bárbaro, porque a Macedônia era considerada uma das cidades gregas mais bárbaras, ou seja, menos civilizada, não tinha arte, não tinha um código de leis bem refinado. Então, começamos aqui. Filipe o Bárbaro, pai de Alexandre da Macedônia. Na época, a Macedônia era um território periférico da Magna Grécia. Existia a Grécia continental e existiam as ilhotas, dezenas e dezenas de ilhotas ao redor da Magna Grécia. Tá? É como se fosse assim, o Brasil, a ilha de Fernando de Noronha, a ilha como é perto lá dos dois reatores atômicos, como é que se chama? Oh, meu Deus, não está, sempre que eu derivo, né? Então, cheio de ilhas. Então, a Magna Grécia era o continente e, desculpa, a Grécia, a continental era o continente e a Magna Grécia, ou Grécia insular, então, era as ilhas que estavam ao redor da Grécia. Então, entre uma dessas ilhas estava uma chamada Macedônia, e nessa ilha nasceu Alexandre da Macedônia, que morreu na Babilônia. Foi aluno do filósofo Aristóteles, assimilando valores da figura grega. Vou mostrar a vocês então aqui duas figuras de Aristóteles, uma do nosso trabalho, no nosso computadorzinho, Aristóteles. Deixa eu ver se eu deixo mais a figura. Que está escrito em vermelho, não sei se vocês verão, Aristóteles. Mas eu tenho alguma coisa mais clara. Eu tenho aqui no livro Os Grandes Pensadores, Aristóteles foi discípulo de Platão, Platão foi discípulo de Sócrates, e assim nós temos aqui na sequência os pensadores da minha biblioteca que está voltando, mas alguém falhou comigo, porque já devia estar com muito mais volumes, mas essa coleção já está completa. Então aqui nós temos pré-socráticos, aqueles que antecederam Sócrates, ou seja, Tales de Mileto, o filósofo que deu origem à ciência. Já falei para vocês dele. Acreditou que a inteligência humana era capaz de atingir a verdade. Essa verdade vai constituir o cerne de uma ciência que Aristóteles vai chamar de epistemologia e que nós poderemos chamar pelo nome simples de teoria do conhecimento. A pergunta central da epistemologia é: a inteligência humana é capaz de atingir a verdade? Essa é a pergunta que até hoje a ciência procura responder. Por quê? Porque antes de Tales, a verdade era revelada pelos deuses. Tales se rebela contra isso e diz: se nós somos ainda um pouco religioso, veja que a ciência nasce da religião. Se é verdade que os deuses criaram os homens, então o homem, sendo a imagem dos deuses, se os deuses são capazes de atingir a verdade, por que esperar que os deuses revelem aos homens a verdade? Vamos em busca dela. E com essa frase ousada, atrevida e uma imensa confiança na capacidade da inteligência humana, Tales de Mileto, um pré-socrático, ou seja, anterior a Sócrates, inicia a ciência. Por volta do ano 600 a 700 a.C., 600 a 700, ou seja, antes de Esdras, 300 anos. Esdras é no ano 400, vamos arredondar. Esdras é no ano 400, vamos mais para trás. 600, 200 anos antes de Esdras. 700, 300 anos antes de Esdras. É aí que está Tales de Mileto e nasce a ciência na Grécia continental. Acho que Mileto era na Grécia continental. Mas o grande nome vai ser este busto
Sócrates. Então, a filosofia se divide em pré-socrática e a partir de Sócrates. Como Jesus divide a história em duas, antes de Cristo e depois de Cristo, Sócrates divide a filosofia em duas, antes de Sócrates e depois de Sócrates. Então, a história AC, antes de Cristo, e a história DC, depois de Cristo. Como eu disse, Tales de Mileto viveu por volta de 600, 700, não sabe a data exata, antes de Cristo, portanto, 300 anos em média antes de Esdras, o escriba, que é o foco do nosso assunto e o início da nossa história. Então, chegaremos ao ponto zero, o nascimento de Jesus Cristo. Então, do ponto zero, regredindo negativamente, nós vamos crescendo do ano 1 a.C., 2 AC, 3 AC, 4 AC, 5 AC, onde está mais ou menos próximo de Sócrates, entre 300 AC e 500 AC, nós temos grandes vultos, Péricles, por exemplo, um vulto notável. Nós temos a retirada da laguna, descrita por a Anábase, né? O nome da obra no original é Anábase. Então, aqui está, portanto, o pai da filosofia propriamente dita, Sócrates, porque Tales de Mileto ainda está preso à religião. Os deuses ainda são parte da cultura de Tales. E ele sai da teologia, ou seja, sai da filosofia, da religião, com esse postulado. Se os deuses nos revelam a verdade e eles nos criaram semelhantes a ele, então a inteligência do homem criada semelhante à de Deus é capaz de atingir a verdade. Assim é criada a filosofia entre o ano 600 a 700. 600 e qualquer coisa, isso nos foi deixado por Aristóteles, que teve a belíssima ideia de fazer uma história da filosofia. Se não fosse Aristóteles, não teríamos esses dados. Então, toda a filosofia pré-socrática é um legado que nós temos, graças a este homem notável, que eu vou mostrar novamente o nome dele. Então, tudo que está aqui é papiros, pergaminhos, papéis velhos, rasgados, que Aristóteles vai colher, recolher, compilar, até chegar a Sócrates, que já tem uma história ateniense. E depois Sócrates vai ser o mestre do conhecidíssimo filósofo Platão. Então, Platão é discípulo de Sócrates, morreu por amor ao seu mestre, viveu por amor ao seu mestre. Sócrates foi considerado criminoso. Não vamos entrar aqui no detalhe, não estamos falando de filosofia. E Platão dedicou a vida inteira para provar que Sócrates não era criminoso. O crime ele foi julgado pelo tribunal ateniense, que o declarou corruptor da juventude. Essa era a acusação. Veremos com detalhe o que é essa acusação, que Platão dedicou a vida inteira, e quando Platão acordou, tinha 80 anos de idade. Ele conseguiu provar. A Ágora, onde se reuniam os grandes sábios, chegaram à seguinte decisão: Sócrates era inocente. Tarde demais. Havia cerca de 40 anos que Sócrates tinha bebido uma taça com cicuta, veneno mortal, que foi a sentença, que foi assim que decidiram que ele devia morrer. Uma morte honrosa, cercado pelos discípulos. Xenofante, que foi o escritor da Anábase, no momento eu não lembrei, agora veio a memória. Então, ao redor de Sócrates estavam gênios como Xenofante, Platão e vários outros, todos eles ricos e famosos, e Sócrates pobre que nem o professor Marlanff. Então aqui está o homem que dividiu a filosofia em duas, antes e depois dele, semelhante a Jesus Cristo. Aliás, há muitas semelhanças entre Sócrates e Jesus Cristo. Finalmente, vem agora
o vulto que está aqui. Aristóteles, discípulo de quem? De Platão. Se vocês não lembram, a memória é curta. Então veja, Tales, pré-socrático, funda a ciência, a filosofia. Não com esse nome. Quem vai dar esse nome é Pitágoras. Mas ele funda algo que é o conhecimento adquirido pelo homem através da sua inteligência, da sua capacidade de pensar. Uma ousadia inominável para a época. Não quero mais saber a verdade através da revelação dos deuses, pensa Tales, da cidade de Mileto. Eu vou investigar a verdade e vou descobri-la. Confio que a inteligência do homem é capaz disso. Uma coisa fantástica. Só de falar disso eu sinto um calafrio no corpo. Como é que o homem rompe com toda uma tradição? Imaginem, a humanidade tem cerca de 40 anos de cultura, vamos dizer assim. Tem mais de 1 milhão de anos de existência. Mas cultura são 40 mil anos. A idade do Paleolítico Superior, 40 mil anos, que vem regredindo, até o ano 20 mil atrás, e a partir de 20 mil anos atrás o homem começa a fazer as grutas, os desenhos das grutas. 12 mil anos chega à perfeição dos desenhos nas grutas rupestres. Então assim, nós vamos ver que de 40 mil anos, vejam bem, até o ano 700, meu Deus do céu, 40 dividido por 2, 20. 40 mil, 20 mil. É aí que começam a aparecer artefatos fabricados pelo homem. O Homo Faber, o homem que fabrica, aparece por volta do ano 20. E aí, agulhas, shorts como o que nós vestimos hoje, broches de cabelo, objetos de pintura e maquiagem, fogões de lenha. Tudo isso aparece no ano 20 mil, há 20 mil anos atrás. Ou seja, provas evidentes de que o homem não morava em caverna, porque se ele sabia cozinhar, se ele sabia fazer shorts para usar, não andava nu, se ele sabia fazer abrigo para o inverno, e se ele tinha fogões de lenha, obviamente ele não morava em caverna. As cavernas são apenas o lugar onde eles faziam rituais. Esses rituais sagrados supunham lugares sagrados. E os lugares sagrados para esses homens eram as cavernas. Então aqui nós já temos, 40 mil dividido por 2, 20 mil. 20 mil dividido por 2, 10 mil. Então, 10 mil já seria o fim do Paleolítico, porque no ano 7000 nós começamos o Neolítico. E aí, 7000 ainda é muito, porque temos que recuar mais ainda até o ano 700. Então, 7000, 6000, 5000, 4000, 3000, 2000, 1600. Então regredimos bastante. Então vocês vejam a distância da origem do homem, da cultura humana, 40 mil anos atrás, até o momento em que o homem consegue fazer coisas que assombram a humanidade atual e que, se nós chegarmos a examinar isso direitinho, toda a nossa ciência vai cair. Vai por águas abaixo, porque o homem não era aquilo que pintam. O darwinismo foi destonado. Então, aqui está, Aristóteles. Agora, deixa eu mostrar ele no livro Os Pensadores. Então, Sócrates, dizia eu, dividiu a história da filosofia ao meio. Pré-socráticos e socráticos e posteriores a Sócrates. Sócrates foi mestre de Platão. E Platão já ficou aqui no meio. Aqui ainda é Sócrates. Não é difícil achar. Parece que está. Não, aqui não é Sócrates. Desculpa, por isso que está difícil achar. Aqui já é Platão. Então Sócrates está aqui antes. Aqui está a morte de Sócrates.
bebendo cicuta sentado numa cama, cercado por Sócrates. Aqui Platão está de costas para não ver a morte do mestre. Aqui nós temos Xenofante, vários príncipes, generais e toda a nobreza de Atenas chorando a morte de Sócrates, e ele com a taça de cicuta na mão, dizendo: a morte não existe, eu sou imortal. Sócrates tem muitas semelhanças com Jesus Cristo. Era, na verdade, um homem notável. Então, imagine você, aproximadamente por volta do ano 400, então nós temos essa figura fantástica. Está aqui mais uma vez o busto dele. Não confundir com o busto de Platão. Todos usavam barba grande. Então, Sócrates, pai espiritual e intelectual de Platão. Platão, pai espiritual daquele que nos interessa, Aristóteles. Então, de quem é que nós queremos falar? De Aristóteles, porque Aristóteles foi o pai espiritual de Alexandre da Macedônia, cujo nome nós estamos ali mostrando. E aí, discípulo de Aristóteles, Alexandre vai receber, aqui está a efígie do rosto de Alexandre Magno. Era bonito, né? Os gregos eram bonitos, arianos. Então, Alexandre vai receber de Aristóteles uma coisa incrível. Nenhum general grego jamais conseguiu vencer os persas. De vez em quando os persas faziam incursões até a Grécia. E aí venciam sempre os gregos. A coisa mais dramática foi a guerra em que os 300 espartanos, existe o filme Os 300, onde Leônidas, com 300 homens, no desfiladeiro das Termópilas, resiste a mais de 80 mil gregos. A mais de 80 mil persas. O escritor Heródoto diz: era como uma guerra de uma formiga com um elefante. Então, surge esse homem que vai derrotar essa coisa, esse elefante. Essa formiguinha, que com 24 anos de idade já faz a sua primeira arte, vamos dizer ao longo do trabalho qual é essa arte. Então, essa formiguinha, no dizer de Heródoto, nunca os gregos venceriam os persas. Os persas tinham um exército que possuía uma tática imbatível, e os gregos não. Mas Filipe, o bárbaro, é quem vai aperfeiçoar a tática de guerra dos gregos. Portanto, Alexandre vai herdar do pai, Filipe, o bárbaro, uma tática de guerra que vai fazer com que ele, junto com a ideia concebida por Aristóteles de como vencer os persas, ele vai vencer o rei Dario III, o maior império de então. E ele se tornará herdeiro do Império Persa. Aí então nós vamos começando o nosso trabalho por aqui e vamos praticamente terminar mostrando um desenho. Aqui Aristóteles na posição de o pensador, depois Rodin, o grande escultor francês, vai fazer uma estátua muito semelhante, chamada Le Penseur. A diferença é que Aristóteles aqui está com a cabeça na bochecha e o pensador de Rodin está com a mão na bochecha, a cabeça na bochecha, desculpa. Então aqui Aristóteles está com a mão na bochecha, na maxila, e o pensador de Rodin está com a mão no queixo. E aqui seria a deusa protetora da guerra, Ateneia, que, juntamente com Marte, protegiam Alexandre e, segundo ele acreditava, Alexandre acreditava, dava a ele a supremacia e o tornava imbatível. Ninguém conseguia tocá-lo, ninguém conseguia feri-lo. Ele vencia todas as batalhas e comemorava numa mesa farta, lauta,
com banquetes com seus generais, tal como Davi diz: ainda que caiam 1000 à minha direita e 10.000 à minha esquerda, eu estarei isento. O Senhor está comigo. Alexandre da Macedônia, Alexandre Magno, Alexandre o Grande, poderia dizer a mesma coisa. Venceu todas as batalhas. E com 24 anos vai fazer uma arte que eu vou dizer a vocês, que o pai dele fica boquiaberto. Filipe vai dizer: meu filho é maior do que eu. Então a mãe tem razão. Ele não é meu filho. Eu o chamo de filho porque eu o amo. E sei que ele me ama, porque ele jamais tentou algo contra o pai. Tendo o apoio do exército todo, tendo a admiração de toda a Macedônia, sendo chefe dos macedônios, do exército macedônio, e posteriormente chefe dos exércitos gregos que se renderam à inteligência militar dele, ele tentou defender o pai ao perceber que alguns nobres fizeram uma conjuração para assassinar Filipe, o pai de Alexandre, o pai legítimo. A história de ser filho de Marte, não sabemos agora, deixo a vocês se era ou não era verdadeira. Aqui está um desenho de Aristóteles, né? Já mostramos o busto, e aqui está o desenho. Foi esse o homem que deu a Alexandre da Macedônia, Alexandre Magno, né, a estratégia de como vencer os persas. Nunca, jamais, em tempo algum, me permitam, né, a repetição dos termos iguais, os pleonasmos. Então, nunca, jamais, em tempo algum, um grego supôs vencer o Império Persa. Pois bem, esse homem tinha uma tática, um plano. Ele era como Leonardo da Vinci, cheio de, digamos assim, sabedoria. Ele estudava botânica, matemática, história, filosofia, era um sábio. Mas não é ele quem vai definir a palavra filosofia. Vai ser no ano 500, Pitágoras, quem vai definir a palavra filósofo e filosofia. Vai criar. Então, ele, quando ele nasce, por volta do ano 323, quando ele está nascendo, não vou dizer nascer, mas quando ele está no auge da fama, como preceptor de Alexandre, portanto, Alexandre teve o privilégio de ter o maior cérebro da Grécia como seu professor. Ele vai dizer numa aula com vários alunos, só que Alexandre está no meio, e esses alunos pagam uma quantidade enorme, fazendo com que Aristóteles tenha dinheiro à beça. Ao invés do professor Marlanff, que é pobre, cego e nu, foram essas palavras com que eu fui recebido dentro da maçonaria: pobre, cego e nu. É assim que a gente diz quando é recebido dentro da loja maçônica. Então, em vez do professor Marlanff, pobre, cego e nu, Aristóteles nadava em dinheiro, porque ele era o preceptor, o professor, aquele a quem os grandes ricos, os reis, confiavam a educação dos seus filhos. Entre esses está, já mostrei a vocês e vou mostrar de novo, o rosto magnífico deste menino que com 24 anos assombrou o pai, porque mostrou que já era maior do que ele. Filipe devia ter uns 50, 60 anos, e ele fez uma artimanha que Filipe teve de aceitar. Ele é filho de Marte, realmente. Ele é imbatível. Nenhuma lança, nenhuma arma é capaz de atingir o seu corpo. Ele é protegido por Marte e por Ateneia, Palas Atena, Minerva, deuses da guerra. E assim, aqui está, supostamente, Alexandre em combate. Aqui está um inimigo atrás dele. Aqui está outro inimigo à frente dele. E ele não é atingido. Então, assim, nós estamos terminando aquilo que foi o nosso primeiro capítulo na série Uma História Política da Cristandade, que vai demorar a chegar aqui, porque ainda estamos lá no ano 330 e pouco, 332, 323, 332, em Aristóteles. E aí, estamos no começo ainda do nosso trabalho.
Mostro de novo a vocês Aristóteles aqui. Está dito, aqui está o nome dele em vermelho, talvez vocês não vejam com muita clareza, Aristóteles, e aqui o texto, acabou o tempo, Aristóteles. Então, 336, Alexandre substitui Felipe e já está com todo o conhecimento legado a ele por Aristóteles. Terminamos o nosso vídeo, seguindo as instruções do nosso preceptor, o meu querido Kohelet. Pronto, em 35 minutos fizemos o nosso vídeo. Todos terão este mesmo tempo. Vamos ter, portanto, uma sequência bastante ampla de vídeos para contar a vocês uma história política da cristandade. Conhecemos Cristo como sendo religioso. Não é só religioso. Ele foi o maior político de todos os tempos. É o que pretende provar essa monografia, esse ensaio historiográfico que vamos começar aqui, realmente, com Alexandre da Macedônia, mas é apenas porque eu sou encantado por ele. Contudo, o meu foco é Esdras, o escriba. Obrigado, vejam o vídeo, deem o seu like, inscrevam-se no canal. E até a próxima, este vídeo termina aqui.